Quem está cansado aqui? Não sei se hoje você está cansado, mas o cansaço que eu estou falando não tem a ver com aquele cansaço que a gente dorme e fica bem, não. É um cansaço de alma. A palavra talvez nem fosse cansaço, talvez fosse esgotamento. Quem tem vivido uma vida que muitas vezes assim, está cansado, sabe, sente um cansaço que é maior do que as tuas forças. E que você dorme e parece que esse cansaço ele não passa. E trabalhar, cuidar da casa, das contas, vem se tornando difícil. Sabe, é como se a gente estivesse com a musculatura emocional lesionada. E não consegue mais fazer algumas coisas com facilidade, a gente termina muito cansado. É impressionante porque não era para a gente estar assim tão cansado, né? Ninguém vai mais pagar boleto em Pague Menos. Ninguém faz mais depósito vai para o centro fazer um depósito. A vida parece que ficou tão mais fácil, né? Só que não, né? A tecnologia facilitou tanta coisa. Era para a gente estar mais descansado, né? A tecnologia está trabalhando para a gente, mas parece que não. Temos sentido cansaço. Esse tô cansado, sabe? A hashtag tô cansado, assim, é algo que é muito forte. Hoje a gente conversa com as pessoas como é que você está cansado? Pai, está puxado. Esse mês parece que não termina. Está todo mundo meio cansado. Esse cansaço tem sido um cansaço meio que coletivo. Cansar faz parte da vida. Quem está vivo se cansa. Lá em Isaías 40, diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. O cansaço faz parte da vida. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo, ele fala que o cansaço ele resulta de um esforço intenso. E é normal que você fique cansado. Quando você termina de dançar, de correr, de arrumar uma casa, de fazer uma faxina, quando você termina de lavar uma pia, dá aquela dor nas costas, não sei quem sente esse negócio, uma dor nas costas por lavar ali uma louça, você fica cansado. E ele tenta fazer uma diferença, o Mário Sérgio Cortella, entre cansaço e estresse, entre cansaço e esgotamento. Ele diz que o cansaço é resultado de um esforço intenso. O estresse, ele resulta de um esforço que você não sabe porque você está fazendo. Ele resulta de um esforço que você parece que não vê mais sentido naquilo. Diz que você pode dançar o dia todo e você está cansado, mas você não está estressado. Você pode fazer uma atividade física, termina cansado, mas você não está estressado. Até tem aquela dorzinha que a gente sente no outro dia, né? Por uma atividade que a gente faça, física, aquela dorzinha gostosa, né? Mas esse cansaço aqui do estresse, essa dor desse cansaço não é gostosa, não. Ele até fala, o Mário Sérgio Cortella, num videozinho conversando sobre isso, não sei quem já viu, esse vídeo rodou muito aí, dizendo que quando o alarme toca e você quer dormir mais um pouquinho, você está cansado. Mas se você não quer levantar, você está esgotado, você está estressado. E é desse cansaço que a gente está falando, sabe? É desse cansaço que a gente vai conversar aqui nessa série, hoje e nos próximos 2 domingos. Estamos falando de algo que é muito mais do que um cansaço físico, é um esgotamento. E não é apenas um esgotamento físico, mas é um esgotamento da alma, do espírito. É um cansaço muito forte. Quem já ouviu falar de síndrome de burnout? Está falando muito sobre isso hoje, né? O burnout, ele tem uma expressão que traduzido seria queimar-se por completo. Alguns chamam de os queimados, né? Os queimados. Os queimados é aqueles que estão em um burnout, eles estão queimados. E esse esgotamento, muitas vezes ligado a um esgotamento profissional. Isso não é novo. Na década de 70 começou a se estudar sobre burnout lá nos Estados Unidos. E o burnout era um esgotamento e um cansaço muito ligado às pessoas que trabalhavam cuidando de gente.
Então, eram os médicos, os enfermeiros, os professores, os psicólogos, os cuidadores. Eles sofriam de burnout. Mas a gente tem olhado hoje, tem percebido que o número de profissões, de profissionais que têm sido atacados ou atingidos por esse burnout, por esses queimados de hoje, não são apenas professores, psicólogos, médicos, enfermeiros. Esse burnout tem pegado pessoas de várias profissões. Não dá mais para a gente dizer que o burnout ele é um esgotamento profissional restrito. Tem empresário passando por isso, tem pastor, o pastor é o cuidador, né? Era muito comum em pastores, em padres, ter burnout. Eu tive burnout. Em 2010, 2011, eu lembro de uma época que, aqui na Candeias, em que eu entrei para aconselhar uma pessoa e eu não queria estar ali. Eu sentia um negócio ruim. E teve uma hora que se eu tivesse um botão, que eu apertasse assim, o botão, abrisse uma janela no teto assim, e eu pudesse ejetar aquela pessoa dali, eu apertaria. Sei que isso não é nada bonito, mas a gente quando está com burnout, a gente quando está com estafa, quando está estressado, a gente quando está cansado, com esse esgotamento, a gente perde a paciência até com as coisas que a gente gosta. E quando eu me vi não sentindo compaixão e empatia pelas pessoas, mas querendo que elas não chegassem perto de mim, eu vinha para cá e sentava ali. Teve um final de ano que eu sentei do lado de uma sala ali e disse: cara, não estou legal, eu não queria estar aqui. Eu passei 9 meses nos Estados Unidos, a igreja me deu um sabático e eu fui me refazer. Sofri de burnout, é os queimados. Isso não está mais, pessoal, apenas em pastores, padres, professores, médicos, enfermeiros. Existem muitas pessoas sofrendo com isso. Conversei há pouco tempo com um advogado diagnosticado com burnout. Ele é um cuidador? Ele é alguém que cuida de outras pessoas? Cuida, mas não está no perfil do médico, do pastor, do padre, do psicólogo, do professor. Está atingindo muita gente. E esse esgotamento, então, ele é geral. E se ele é geral, eu quero que você acompanhe comigo. Se ele é geral, parece ser algo estrutural. Parece que o modo que nós estamos vivendo favorece isso. Nosso estilo de vida favorece isso. Vivemos uma cultura de burnout. Um jeito de viver que não tem como, a gente vai ser queimado por inteiro. E não aguentar mais fazer as coisas até que a gente gosta, que a gente tem vocação para. Mas isso perde o sentido e você não tem mais energia para cuidar disso. Se é algo estrutural, tem a ver com cultura. Com o modo como nós estamos vivendo a vida. E o Espiritualize fala sobre isso. É um plano não religioso para viver a vida. E parece que nós estamos vivendo a vida de uma forma em que nos esgotamos muito. Parece que é algo que está no sistema. Tem a ver com a gente. Eu gostei de um livro que eu peguei, dos cansaços dos bons, sobre burnout, uma visão da logoterapia sobre isso. E ele fala sobre as questões interiores que geram burnout, ele fala das questões interpessoais, que os nossos relacionamentos que favorecem um burnout, um clima de trabalho complicado, um chefe complicado, tudo isso pode gerar esse tipo. Mas ele vai falar da cultura. Eles não tem como a gente não falar da cultura. Vivemos uma cultura de esgotamento. Porque o jeito como nós vivemos nos leva ao esgotamento. Então nós precisamos pensar e fazer um mergulho mais profundo sobre isso. Concordam? Existe um jeito que a gente está, o jeito nosso de viver, os valores que nós estamos abraçando, estão levando a gente a um esgotamento. O que a gente faz? A Bíblia tem um termo chamado mundo. Esse termo tem mais de um significado na Bíblia. Esse termo mundo. O primeiro significado dele é o mundo mesmo. É o mundo. Deus amou o mundo. O que quer dizer? Que Deus amou o mundo. O mundo é tudo, é o globo, é tudo, é o universo, o mundo. Mas existe um conceito na Bíblia de mundo que tem a ver com cultura, tem a ver com estrutura, tem a ver com os valores que a gente diz do mundo, que não são os valores do reino de Deus. É como se fosse uma matrix. O mundo é uma matrix, é uma estrutura, é um mundo caído. É o que a Bíblia chama de mundo. Como uma cultura de morte, não de vida. Uma cultura de destruição, uma cultura distante de Deus e longe dos valores de Deus.
E não a cultura de Deus, que é o reino de Deus. E não os valores de Deus, que é o reino de Deus. É o mundo. E nós vivemos no mundo e temos o desafio de, vivendo neste mundo que é mundo, saber que existe uma cultura mundana, com valores que são da cultura, e nós temos os valores do reino, para a gente viver nesse mundo. E quando a gente se afasta dos valores do reino e vai viver os valores deste mundo, o que é que nós escolhemos? Nós escolhemos destruição, nós escolhemos sofrimento. Nós escolhemos morte. Quando eu estou falando morte, eu não estou falando de você morrer. Eu estou falando da morte, eu digo que é pior, que é aquela morte que a gente experimenta vivo. Você está vivo, mas você está morto. Você está vivo, mas não tem mais alegria. Você está vivo, mas não tem mais energia para nada. Você está vivo, mas não enxerga mais propósito. Queria ler um texto para vocês. 1 João 2, 15 e 16. João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que ele está falando de mundo aqui? Não amem o mundo. Deus amou o mundo, que mundo é esse? Não é o mundo, é a cultura deste mundo, os valores deste mundo. Então não amem este mundo, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Isso é João. Paulo chega a dizer em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vivam de acordo com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não vivam de acordo com os valores da cultura que vocês estão inseridos, porque vocês vão colher sofrimento, destruição e adoecimento. E um deles é o burnout, é esse cansaço que tem tomado conta da gente. Então a gente precisa, meu povo, nós precisamos identificar o inimigo. Porque não está fácil identificar o inimigo, nós precisamos identificar o que é que está fazendo isso com a gente. E nós somos muito ruins de identificar inimigo. A gente acha que o nosso inimigo é o Bolsonaro, que o nosso inimigo é o Lula. A gente acha que o nosso inimigo é um chefe. A gente acha que o nosso inimigo é meu pai, é minha mãe. Que o meu inimigo é meu esposo, que é por isso que eu sou assim. Meu inimigo é minha esposa, é por isso que eu sou assim. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz em Efésios 6? Que a nossa luta não é contra pessoas. Em outra versão, não é contra carne nem contra sangue. Mas contra os poderes e autoridades, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um mundo e um valor mundano. E Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra pessoas. Você está errando com o inimigo. Nossa luta é contra os principados e potestades, é contra as autoridades deste século, com os valores deste mundo, é com aquilo que está assim, de uma forma imperceptível, muitas vezes, tomando conta da gente e destruindo a vida da gente. E sabe qual é a nossa dificuldade de identificar o inimigo quando a gente fala de esgotamento? A gente vai achar que o esgotamento é aquela vocação, é aquele trabalho, que o esgotamento é aquele chefe, que o esgotamento é essa profissão que você não gosta, que o esgotamento é a sua rotina, aí você sai errando, sabe? Quando na verdade existe uma coisa muito mais profunda, existe um jeito de viver, existem alguns valores que não tem como, eles vão destruir, vão esgotar a gente. Esse livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, ele é um livro filosófico, ele é um filósofo sul-coreano, criado na Alemanha, e um cara muito bom, o livro é muito bom, eu gostei muito desse livro, inclusive vou trazer alguns trechos dele aqui hoje, tá, pra gente. E ele traz uma reflexão que eu queria tentar passar aqui para vocês, onde ele diz que cada época existe as suas enfermidades fundamentais. Cada época tem as suas enfermidades fundamentais. Ele fala da época em que a enfermidade era bacteriana, em que as pessoas morriam por bactérias, até o momento em que se descobriu o quê? Os antibióticos. E os antibióticos combatiam as bactérias, né? E aquela época foi uma época que se lutava contra esse adoecimento das bactérias. Depois nós tivemos também uma época, era uma época viral, em que
E estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo isso. Achávamos que tínhamos vencido essa época viral com a vacina do sarampo, com vacina de catapora, com vacina do que for. A época viral se resolve como? Imunologicamente. Se resolve imunologicamente. Você pega lá a vacina, você pega a doença, cria um anticorpo com aquilo, e o seu corpo vai lutar contra esse ser estranho que está em você, que é mal, e é muito fácil de identificar como mal. A bactéria, é muito fácil identificar que ela faz mal. Você adoece, você fica com febre, você vai lá no médico, o médico olha, faz o exame, sai no exame de sangue. Se é vírus, você fica logo todo empolado, você tem algumas alterações, vai no exame de sangue, sai lá que você tem um vírus. É identificado muito fácil, o teu organismo ele começa já a combater aquilo, porque ele é facilmente identificado como inimigo. Mas o que ele vai dizer nesse livro é que nós vivemos agora nós saímos dessa era imunológica e de que nós estamos vivendo uma violência neuronal, de que nossos adoecimentos não têm a ver com a bactéria nem com um vírus, e que o pior é que os nossos inimigos, eles não têm cara de inimigo. Nós adoecemos por coisas que são positivas, por isso ele diz que nós adoecemos por excesso de positividade. Nosso inimigo não é diferente de um vírus que vem. Eu me lembrei muito do câncer. Eu estava assistindo uma palestra no rádio, um podcast de um cara no médico falando sobre o câncer. Ele disse que o problema do câncer é esse. Porque o câncer ele é um tumor que o organismo não identifica como inimigo. E aí ele não combate. A imunoterapia, que é uma técnica nova agora para o câncer, é fazer o quê? É fazer com que essas células cancerígenas sejam marcadas como inimigo, para que o próprio organismo consiga lutar contra. É por isso que o tratamento de câncer é o quê? É quase mata você para poder matar lá, porque ele não consegue separar o inimigo de você. Antigamente, né, os tratamentos eram muito fortes, porque tinha que acabar com você para poder acabar com o inimigo também, porque ele está confundido com você. Então o que ele vem trazer nessa reflexão do livro é que nós estamos sofrendo com um inimigo que nós não combatemos imunologicamente, porque ele não é perceptível. Ele não tem cara de inimigo, ele tem cara de positividade, ele tem cara de coisa boa. Ele é um discurso de vitória, ele é um discurso de prosperidade, ele é um discurso de empoderamento, ele é um discurso de liberdade, ele é um discurso de autonomia. E quem não quer isso? E o que ele vai dizer é que nós estamos adoecendo justamente por esse excesso de positividade. Aí vem as doenças neuronais que ele destaca: depressão, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout. Ele fala muito sobre síndrome de burnout, por isso que me chamou a atenção e trouxe isso aqui. Queria destacar alguns trechos desse livro. Geralmente não faço isso, mas na série, como eu estou pegando um livro, eu queria que a gente entendesse esse conceito, para a gente entender a necessidade que a gente tem de levantar guerra contra este mundo. Entende, pessoal? Contra esses valores, porque esses valores estão destruindo a gente. Olha o que ele diz: a violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Esse é o problema, não pressupõe inimizade. Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso ela é mais invisível que uma violência viral. A violência viral você tem muita facilidade de combater, o seu organismo tudo se estrutura. Isso que nós vivemos não, porque é de positividade. É discurso de positividade. Olha o que ele ainda diz: a violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica. Isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão como o TDAH ou a síndrome de burnout apontam para um excesso de positividade. E como o discurso é positivo, como o discurso ele é de positividade, nós muitas vezes não identificamos o quanto aquilo é nocivo e destrói a vida da gente. O que é que nós precisamos entender? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra esse sistema colocado aí. Esses valores que são valores de potestades e principados. Por isso que hoje a gente tem aqui duas potestades para a gente destronar. A gente vai ter outras nos próximos domingos, mas a gente tem duas hoje que a gente vai destronar aqui.
Mas antes eu queria que você entendesse como que nós estamos amarrados e destruídos por um discurso de positividade que pertence a esse século 21. E o quanto isso adoece a gente. E o quanto nós precisamos voltar os nossos olhos para o Criador. E para aquilo que o Evangelho traz como verdade. E traz como aquilo que somos. Deixa eu dar alguns exemplos. O discurso de positividade. Você pode mais. Você pode. Você pode, basta você querer. Você pode. Você pode. Você pode. E meu povo, a gente não pode muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Mas o que é que você quer? Está até brincando no dia, né? Falando assim, qual é a igreja que você quer? Aquela igreja que diz que você não vai ter nenhum problema, aquela igreja que diz que você vai ter problema, né? Qual é o conselheiro que você quer? Aquele que diz para você que você pode? Ou aquele que diz assim, cara, analisa se isso daí de fato é algo que você pode fazer? Discurso de motivação e o discurso de empoderamento, ele está muito forte nessa cultura de hoje. Muito forte. Ele falando sobre isso, o Hannah ele fala, o plural coletivo da afirmação, yes we can, é sim, nós podemos, expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade do desempenho. No lugar da proibição, do mandamento, da lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. Isso não tem cara de positividade, isso não é positivo. Nós adoecemos por excesso de positividade. Não quer dizer que a positividade é ruim, mas excesso de positividade adoece. Nos torna disfuncionais, nos descola de uma realidade de quem de fato nós somos. Nós sofremos com isso. Uma outra frase positiva, você é o seu patrão. Eita maravilha, né? Você é seu patrão. Há 25 anos atrás eu li um livro chamado O Fim dos Empregos. Aquele cara, eu disse, olhando para trás, disse, esse cara é um profeta. Como é que o cara tem uma capacidade de analisar tanto assim a cultura e as tendências para falar sobre o fim dos empregos? Ele disse, não vai ter mais emprego, vai ter trabalho. E é para onde nós estamos caminhando. Todo mundo autônomo, todo mundo independente, todo mundo precisa ser empreendedor, todo mundo precisa, é muita positividade, pessoal. De você ser livre, de você cuidar do seu próprio horário, de você ter suas próprias regras, de você seguir o seu próprio caminho, de você não depender de ninguém, de você não depender de pessoas, de você não ter um chefe dizendo, perturbando você. Aí sabe de quem que eu me lembro? Sabe de quem que eu me lembro? Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. E aí eu queria, da Grande Família, né? Grande Família, Agostinho Carrara. Não precisa apagar a luz nessa hora aí não, tá? Pode deixar acesa mesmo. Mas eu queria passar esse vídeo para você. Você é o seu patrão. Olha o que Agostinho Carrara fala sobre isso. O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, cadê Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou o patrão. Então eu tenho que pagar minha indenização, meu 13º, minhas coisas, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar aí meus direitos trabalhistas. Muito legal, né? Quem disse que esse negócio de ser seu próprio patrão é legal, né? Esse é empoderamento, né? Você vai lá, você pode ser empreendedor. Olha o que o Hannah fala sobre isso. O que nos torna depressivos seria o imperativo de obedecer apenas a nós mesmos. Para ele, a depressão é a expressão patológica do fracasso do homem e da mulher pós-moderna em ser ele mesmo. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho, como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. E aí vem ao outro ponto: desempenho, 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 desempenho. Produzir, 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 produzir. Isso em tudo, pessoal. Ser pai e mãe hoje em dia está difícil, porque o desempenho de você ser pai e mãe, de acertar a maternidade, virou um negócio assim, que você precisa ser aquela mãe, a mãe perfeita, é vídeo disso, vídeo daquilo, ensinando como é que se faz, é excesso de muita coisa. E as pessoas estão sendo muito cobradas a terem sempre um desempenho máximo em tudo que possa imaginar. No mercado de trabalho, no home office, o que foi que descobriram? Que as pessoas têm um desempenho melhor trabalhando em casa. O que é que alguns setores estão fazendo? Botando para trabalhar em casa. Porque tem
produz mais, você fica produzindo ali, você não tem mais aquele negócio de se levantar do trabalho, ir lá fora, tomar um cafezinho, trocar uma onda com a pessoa, bater nas costas, não sei o que, voltar, tirar uma brincadeira, esconder a régua do outro. Não, você está em casa, misturado ali com a sua vida, trabalho, tudo misturado, e você desempenho. Isso é muito forte hoje em dia. A sociedade que Foucault falava era uma sociedade da disciplina e da obediência, onde você tinha as estruturas muito rígidas e as pessoas precisavam obedecer. E essa sociedade gerou as pessoas neuróticas, adoecidas. Nós vivemos numa sociedade de liberdade, de autonomia. Nós vivemos numa sociedade de empoderamento, de yes we can. É o que ele fala sobre isso. A sociedade do século 21 não é mais a sociedade disciplinar, mas a sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. O sujeito de desempenho, ele é mais rápido e mais produtivo do que o sujeito da obediência. Ele é mais rápido e mais produtivo. Então é desempenho. Vendendo o quê? Liberdade, autonomia. Você ser o seu próprio patrão, que você pode tudo, que você precisa se reciclar, que você precisa crescer e continuar crescendo eternamente. Nós estamos vivendo isso. Nós vivemos numa sociedade, num mercado de trabalho, em qualquer que seja a sua área, que exige isso de você, desempenho melhor cada vez mais. E é por isso que os melhores profissionais de uma grande empresa são aquelas pessoas que têm compulsividade por trabalho. E quanto mais adoecido ele for, para enfiar a cabeça no trabalho, não pensar mais em nada, mais ele serve, mais ele é útil. Eu acompanho algumas pessoas que eu olho assim, cara, como é que esse cara consegue isso? A gente escutava o cara dizendo que ficava de madrugada, lendo até não sei que horas e dormia só 3 horas por dia. Desempenho, produtividade, você olha para esses caras, olha para essas histórias, esses são os cases de sucesso. Desempenho de alta performance em tudo. Ele ainda diz que a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gerou o quê? Loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Outro discurso de positividade: o seu corpo precisa estar bem. Sim, é verdade, o nosso corpo precisa estar bem. Nós precisamos do nosso corpo. Mas a maneira como a gente tem cuidado disso, muitas vezes é em busca de algo. É em busca de se autoafirmar, é em busca de pertencer, é em busca de uma imagem, porque a imagem virou, mostra o seu desempenho, mostra quem você é como pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando? Então a gente tem uma geração que cuida muito bem do seu corpo, mas muito adoecida emocionalmente, porque muitas vezes esse cuidado do corpo poderia ser feito sem adoecimento, né? Precisava ser feito sem um adoecimento. Mas os motivos errados da gente ter a nossa imagem, se você não está nas redes sociais, você não existe. E a imagem é tudo. E o desempenho precisa ser também no corpo, precisa ser nos estudos. E aí vai para a parte material. Você pode, precisa e merece ter. É discurso de positividade. O que afunda a gente. Nada é suficiente. Nada é suficiente, pessoal. Nada que a gente compre, nada que a gente tenha, nada que a gente construa, nada é suficiente. Nada é suficiente. Nós somos eternos insatisfeitos. Ou pessoas que vivem satisfações instantâneas, mas logo correm atrás de uma outra satisfação, porque nada é suficiente. Tempo é dinheiro. E se o tempo é dinheiro, a gente está perdido. Dinheiro é sucesso. E aí tem duas potestades que precisam ser destronadas. Para começar, domingo que vem a gente vai falar sobre o tempo, sobre o descanso, a gente vai falar sobre trabalho, sobre propósito, sobre sentido. Mas hoje eu queria que a gente saísse daqui com 2 potestades que estão por trás desse discurso de positividade aqui, tá?
Existem duas potestades que estão por trás desse discurso de positividade que nós precisamos destronar. Uma é o dinheiro. E o dinheiro é a crise do ter. E a outra é esse eu empoderado, que é a crise do ser. Vamos começar pelo dinheiro? Dinheiro é a crise do ter. E o consumismo é a força desse Deus. E os shopping centers é o templo desse Deus, de adoração a esse Deus. Só que não é mais no shopping center. O shopping center está aqui. O shopping center está aqui. Você fala uma coisa, o algoritmo já joga para você a informação do que você precisa e do que você quer comprar. Os nossos filhos, eles estão crescendo numa cultura de consumo, de consumismo. Que Deus é esse? Que valor é esse? Estamos insatisfeitos, e para ter as coisas você precisa de desempenho. Você precisa produzir, mas você pode. Yes, we can. Você pode, então corra atrás, sabe? Corra atrás para você ser uma pessoa que pode ter tudo isso que está sendo mostrado para você. E parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer e mais insatisfeito a gente está. É uma crise do ter. É uma crise do ter. Consumismo é a força desse Deus. E os shopping centers e os shopping centers que estão aqui, daqui a pouco está chegando as coisas do drone, cara. Do céu. Você compra aqui em 2 cliques. E chega um negócio na tua casa do céu. Você tem noção do simbolismo disso? Da instantaneidade da compra. E de chegar lá o drone que vem. Isso é maravilhoso, não é? Tipo assim, cara, você comprar um negócio, chegar no mesmo dia. Lá em São Paulo já é assim. Aqui no Nordeste e aqui em Fortaleza ainda demora mais a chegar as coisas, né? Mas daqui a pouco, tá chegando no teu condomínio, vai ter um lugarzinho lá que o drone vai botar as coisas. Você compra e chega lá do céu. Cada dia se inventa mais coisa, mais coisa, mais coisa. E cada vez mais rápido as coisas ficam obsoletas. O Roberto Almada, que é o autor desse livro do Burnout, a sociedade, o cansaço dos bons, ele diz o seguinte: o consumismo é irracional quando se torna uma mentalidade e um estilo de vida pela qual consideramos que só consumindo, de acordo com os nossos desejos, teremos garantido um lugar na sociedade, nossa identidade, o exercício da liberdade e o bem-estar. Só consumindo, nós teremos garantido um lugar na sociedade, nossa identidade ligada a consumo. Identidade ligada a consumo. Lugar na sociedade ligado a consumo. Quem não consome, não tem dinheiro para consumir, não tem lugar. Identidade. O exercício da liberdade de você comprar o negócio em 2, 3 cliques e chegar do drone na sua casa. O Rui está indo para São Paulo, vai poder comprar as coisas lá no drone. Chega no mesmo dia. Olha ele, yes, we can. Chegar no mesmo dia. E bem-estar. E aí é quando esse consumismo é irracional. E aí assim, pessoal. Eu quero pedir licença para ler um texto para vocês, bíblico. A gente está falando da cultura, né? Aí vem a palavra. Cara, de fato, é luz e trevas. De fato, é o mundo e o reino de Deus. De fato, é a cultura deste mundo que não tem nada a ver com os valores de Deus. Aí eu queria ler um texto que Paulo escreveu a Timóteo. E é de arrepiar esse texto. Que diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Eu vou começar de novo. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos,
caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Desejos descontrolados e nocivos, armadilhas, que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Que é isso? Escrito há quanto tempo atrás? Buscar riqueza traz as armadilhas. Somos tomados por desejos descontrolados e nocivos. Mergulhar ruína na destruição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Parece uma perspectiva bem diferente do que a gente escuta, do que tem de valor neste mundo. Gandhi dizia que no mundo há o suficiente para todos, mas não basta, o que tem no mundo não basta para a cobiça de uma só pessoa. Nem sequer todos os bens do mundo são capazes de satisfazer um só homem isolado e autocentrado em seu desejo. E nós precisamos destronar Mamon. Você não vai ter paz enquanto você não destronar Mamon da sua vida. O que é Mamon? Jesus falou sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, não é isso o texto? Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de cuidar de um e amar o outro. Ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você sabe o que era Mamon? Mamon era um dinheiro. Mas Mamon era um tipo de dinheiro. Mamon na cultura antiga não era um dinheiro que a gente gastava. O Mamon, ele era o dinheiro que a gente guardava e que virava a nossa segurança. O dinheiro que se transforma na nossa segurança é Mamon. Porque esse dinheiro está assumindo o lugar de Deus, que é o lugar que cuida de nós e que nos dá segurança. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir. E a gente precisa entender que dinheiro sim tem valor. Tem característica de potestade, de divindade na vida da gente, porque a gente passa a desejá-lo, a gente passa a tomar decisões a partir dele, a gente passa a querer usá-lo para controlar as pessoas e para obter tudo o que você quer nesse consumismo desenfreado, nesses templos de consumo, que não são nem mais os shopping centers, mas aquilo que a gente faz no nosso próprio celular. Pastor, o que a gente faz? É para a gente ser pobre? É? Eu estou vendo o senhor falando aí, é para a gente ser pobre? É para a gente não ter dinheiro? Quer dizer que eu não posso ter dinheiro para viajar para a Disney? Vocês entendem que o problema não é o dinheiro em si? Que o texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é aí que nós precisamos entrar. Não ame o dinheiro e nem o que ele pode te dar. Você precisa sondar o seu coração. Não ame o dinheiro nem o que ele pode lhe dar. E tem uma forma de profanar Mamon. Sabe o que é profanar? É dizer assim, você não é santo, você não é Deus na minha vida. Existem algumas formas de você profanar Mamon. Uma delas é você dando dinheiro, dividindo dinheiro com pessoas que precisam, com necessitados. Quando você faz isso, ele diz, o dinheiro você não manda em mim, eu uso você para abençoar alguém. Dinheiro você não tem valor para mim. Aquela música do Frejá, né, que diz, pelo menos uma vez na vida, mostra ao dinheiro quem manda em quem. De tempos em tempos, nós precisamos ter rituais de profanação do dinheiro. Dando dinheiro. Freando esse ímpeto de consumo que nós temos. Não aceitando
uma proposta totalmente empoderada para você ganhar mais. Porque ganhando mais, você vai poder comprar aquela televisão de 152 polegadas. Mas para você ter o dinheiro para comprar a televisão de 152 polegadas, você vai ter que aceitar aquele cargo. Ou vai ter que passar a assoviar e chupar cana. Tudo tem um preço, pessoal. E parece que assim não tem fim o desejo. Mas tudo que a gente deseja tem um preço. E se nós não aprendemos, aí é uma outra forma de você cuidar disso na sua vida. Contentamento. O texto falou sobre isso, né? Quando Paulo diz a Timóteo, se você tem o que vestir, tem o que comer, fique satisfeito com isso. Paulo não sabia que iam inventar um negócio chamado streamer. Que você, além de ter uma TV a cabo, você tem o Disney Plus, o Star+, o HBO, você tem um bocado de coisa. Ele não sabia que iam inventar um negócio chamado celular. E depois você passa um tempo com ele já não presta mais, você tem que trocar por um outro. E tem que ser bom, e tem que ser top. A gente é tomado por isso, pessoal. Você compra um carro, propaganda de carro. Vocês já perceberam que a coisa que tem mais tem na televisão, propaganda de carro? Aquilo é o Satanás. Porque você começa a ficar insatisfeito com o seu carro. Você começa a olhar e dizer, não, meu carro não presta. Eu preciso trocar de carro, eu preciso ter não sei o quê. Não tem fim, não tem fim. Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E nós precisamos aprender o caminho do contentamento com aquilo que nós temos. Faz jejum de compra. Freia o teu consumismo. Decide que você não vai trocar de celular, ou que você não vai trocar de carro agora. E você vai fazer isso como exercício espiritual. Porque você quer frear essa onda de consumo que existe dentro do seu coração. Entende? Nós precisamos olhar para isso tudo que está engolindo a gente, nesse inimigo invisível, porque assim, quem não quer ter um celularzão? Quem não quer ter um carro massa? Quem não quer ter uma casa para eu fazer uma viagem maravilhosa? Todos nós queremos. A gente está sempre insatisfeito. Mas nosso querer não tem fim. A gente precisa saber dominá-lo. Nosso querer não tem fim. Então nós precisamos saber dominá-lo. A gente vai conversar mais sobre o dinheiro. Tem um curso, né, Wellington, que a gente tem para dar. Eu e o Wellington, uma casadinha. Eu vou pegar a parte teológica e o Wellington vai pegar toda a parte prática. De orçamento, de inteligência financeira. E a gente vai conversar sobre isso, porque há muita coisa a se falar sobre isso. E isso não é brincadeira no mundo de hoje. Antigamente, pessoal, você não tinha esse apelo tão grande de consumo, não. Você tinha dinheiro, você não tinha nem muito o que fazer com ele. Hoje, não tem dinheiro que chegue, não tem salário que dê. A gente precisa ter inteligência financeira e precisa ter saúde espiritual diante do dinheiro, porque senão a gente está perdido. Outra coisa que nós precisamos destronar, e precisamos destronar mesmo, é esse eu empoderado. Nós precisamos destronar este eu empoderado. Esse yes we can, nós podemos mais, você pode tudo o que você quer, basta você querer. Não, nós não podemos, muita coisa. E a gente precisa ter a humildade, baixar nossa cabecinha e de se entender como um ser limitado, finito, vulnerável. E é aí que está a nossa força. E a gente adoece quando a gente não se enxerga dessa forma. Nós somos limitados, nós somos finitos. O que é que diz Paulo em 2 Coríntios? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos de barro. É o poder de Deus em nós. Paulo ainda falando da sua fraqueza, de um pecado que ele pediu que Deus tirasse dele 3 vezes, e Deus por 3 vezes respondeu a ele, dizendo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, diz Paulo, mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O evangelho é cheio de paradoxos. Quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Quando a gente é forte, a gente fica fraco. Aquele que se humilhar, será exaltado, mas aquele que se exaltar, será humilhado. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, este a ganhará. É os paradoxos do evangelho. Não é a lógica do mundo que a gente vive aqui não, meu povo. Não é não. Esse culto à personalidade, esse culto ao corpo, esse culto ao empoderamento, esse culto a este eu empoderado, que tudo pode, que tudo faz, que basta querer. Isso está muito forte hoje, um discurso motivacional muito forte. Isso entranhou nas igrejas. Isso entranhou nas igrejas. Isso adoece as pessoas. Nós somos feitos de barro. Jó, vocês conhecem Jó, né? Jó sofreu muito. E Jó está lá no sofrimento dele e Eliú vai visitá-lo. E quando Eliú vai visitá-lo, Jó se assusta porque ele já tinha sido julgado por outros amigos. E quando Eliú entra, tem uma frase que me chamou muita atenção. Eliú entra e diz para Jó: eu sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Eu também fui feito de barro. Eu também fui feito de barro. Eu sou vulnerável. Eu sou fraco. Eu choro. Eu tenho limite. Eu não posso todas as coisas. Esse eu empoderado que pode tudo não cabe com a vida real das pessoas. E aí entramos em crise, em depressão, porque não suportamos ser nós mesmos. Diante de tanta positividade, nós precisamos colocar o pé no chão. A gente vai conversar sobre tempo, sobre o descanso, sobre trabalho. Mas hoje eu queria que você saísse daqui dizendo: eu quero lutar contra os valores deste mundo. Na minha vida, no meu estilo de vida, eu quero lutar contra os valores deste mundo. E eu quero começar dizendo para o dinheiro que você não manda em mim e eu não vivo para você. Eu quero dizer ao consumismo, em busca de identidade, de bem-estar, de liberdade: chega. Não vou fazer minha identidade a partir daquilo que eu consumo. Não vou buscar o meu bem-estar a partir daquilo que eu consumo. Chega. Chega, mamão. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Deus. E dizer para você mesmo: eu também fui feito de barro. Por isso tem muita coisa que eu não dou conta. Eu não dou conta. E está tudo bem eu não dar conta. És o Iquem para tu. Isso é você dizendo, tá? Para mim não. Porque muita coisa eu não posso. Porque eu sou fraco. Mas o poder de Cristo, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Amém, meu povo?